Muito bem, vamos continuar. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios. O livro de Efésios, capítulo 4 e o versículo 3. E aí, Davizinho, muito bem que você veio, rapaz. Parabéns, hein? Capítulo 4 e o versículo 3. Hoje só vamos ler o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje não tem a tela, todo mundo na Bíblia. Vamos lá. Eu já estou gostando disso. Acho que eu vou suspender a tela por uns tempos aí. Tá todo mundo com a Bíblia na mão. Sabe onde fica Efésios, né, irmão? É porque a gente fica acostumado só olhando para a tela, né, irmão? Efésios capítulo 4 e o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: façam todo o possível. Irmãos, esta é a palavra que eu quero que fique no seu coração nessa noite, ou nessa manhã. Todo o possível. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos, Pai, por este tempo e pedimos que o Senhor fale os nossos corações, ilumine o nosso entendimento e que nós possamos, Senhor, aplicar estas palavras em nome de Jesus. Nos capacite. Amém. No domingo passado, nós começamos a falar sobre esse texto e nós vimos sobre em que consiste a unidade e a paz que o apóstolo Paulo faz referência aqui. E nós vimos que a unidade e a paz consiste, primeiro, em todos praticarem e executarem aquilo que sabemos, mas como um. Praticar e executar aquilo que sabemos como um. E o texto de referência foi Filipenses 3,15. Contudo, devemos prosseguir da maneira coerente com o que já alcançamos. Nós falamos que, a partir daquilo que nós já sabemos, que nós já aprendemos da Bíblia, da nossa caminhada cristã, não pode ser para museu, precisa ser para a prática de vida. Nós aprendemos com muita ênfase aqui, de que a Bíblia não é um livro para se ler, a Bíblia é um livro para se meditar. E meditar pressupõe um cuidado, uma reflexão, uma crítica aos seus procedimentos diante da verdade da Bíblia. Então, o que nós sabemos, nós precisamos praticar. Segundo, nós vimos que a unidade e a paz consiste em unirmos e concordarmos em orar com insistência em favor das verdades que não conhecemos. Sabe, e o texto que nós usamos é aquele de Jó, capítulo 34, versículo 32, que diz assim, um dos amigos de Jó, chamado Eliú, ele diz: não sei qual foi o meu erro, mostra-me o que fiz, ou se fiz mal, e deixarei de fazê-lo imediatamente. Certo é que nós falamos de que todos nós estamos propensos a erro. Muitos deles cometemos até mesmo sem saber. E isso faz com que nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos ser verdadeiros quando se trata de considerar o erro do nosso irmão, porque nós também erramos. Os nossos erros precisam ser mais do que uma verdade para dizer para nós que nós precisamos considerar o nosso irmão como ela conosco. E finalmente, nós vimos que a paz e a unidade consiste na unidade em amor e no afeto. E nós usamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 8, que diz que um dia a profecia, língua, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor dura para sempre. E no versículo 13 desse mesmo capítulo, 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então, nós vemos aqui que nós precisamos do amor, da graça, da lealdade, da fidelidade para com
o nosso irmão, para com o corpo da qual nós fazemos parte. Então, o que nós vimos, a título de resumo, na semana passada, é que manter a unidade e a paz é um dever do cristão e é um dever que agrada a Deus. É o nosso dever, que na prática desse dever estaremos agradando a Deus, porque Deus se apresenta como o autor da paz. Colossenses 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 33, ele vai dizer: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, Deus se apresenta como o autor da paz e não de confusão. Consequentemente, é Ele que patrocina a paz no nosso meio. A unidade e a paz só é vivida por aqueles que são verdadeiramente regenerados. Se eu vivo e sou regenerado, eu vivo pela paz, irmã Delmira. Se eu sou verdadeiramente regenerado, irmão Ernesto, eu vivo para patrocinar no corpo de Cristo a paz e a unidade. Então, em todas as igrejas, o Espírito Santo de Deus se regozija quando a paz e a unidade no Espírito no meio de nós. E a verdade proporcional a essa é que o Espírito Santo de Deus se entristece de veras quando acontece conflitos e divisões nos nossos meios. Por isso o apóstolo Paulo, de uma forma muito vívida, ele encoraja aos irmãos de Éfeso a não entristecerem o Espírito Santo. Ele fala isso no capítulo 4, no versículo 30 ao versículo 32. Paulo descreve um remédio para a igreja. Ele vai dizer: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-vos como Deus os perdoou. Sabe, irmãos e irmãs, o padrão da nossa comunhão com os nossos irmãos é o padrão da nossa comunhão com Deus. Sabe que a gente ora pedindo: Deus, perdoe os meus pecados, mas a gente não está disposto a perdoar quem nos faz mal. Só que é um contrassenso eu orar para que Deus me perdoe quando eu nego perdão ao meu irmão. É um contrassenso. É qualquer coisa de eu simplesmente dizer para Deus: olha, eu quero teu favor, mas eu quero que talvez o Senhor não dispense o mesmo favor para o meu irmão. Isso se torna um contrassenso. Isso se torna mal. Mas nesta manhã, eu quero considerar para nossa reflexão os problemas e os estragos da falta da unidade e da paz na igreja do Senhor. No domingo passado nós vimos em que consiste isto. E hoje eu quero falar sobre os problemas e os estragos que a ausência da unidade e a paz geram dentro da igreja. Repara que a exortação do apóstolo Paulo é: façam todo o possível, para manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E eu já houvera explicado no domingo passado que o manterem unido no Espírito não é manter unido no Espírito de Deus ou com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não pode ser dividido, mas manterem-se unidos no Espírito da igreja, pelo vínculo da paz. Ou seja, a paz da igreja não pode ser sacrificada a despeito dos meus interesses, das minhas verdades e das minhas opiniões, irmã Eliane. Então, a paz da igreja precisa ser preservada. E nós vamos ver alguns problemas que geram pela ausência da unidade e da paz. Primeiro, onde falta paz e a unidade, muito tempo é gasto sem propósito. Primeiro, onde falta a paz e a unidade, muito tempo é gasto sem propósito. Sabe, meu irmão, como é triste nós vemos homens desperdiçando tempo, o tempo no qual ele deveria estar desenvolvendo a sua salvação,
como um dever que é associado à chamada, à eleição dele, ele desperdiça tempo tentando provar preposições incorretas ou duvidosas para certificar da sua opinião, que no fim e ao cabo, irmã Eliane, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque nunca nós vamos ter a plena certeza, irmão Rogério, que essas proposições são infalivelmente certas ou erradas. Sabe que, num português mais simples, a gente gasta tempo discutindo o que não infere na salvação, no arrependimento e na fé de ninguém. É perder tempo. Nós precisamos nos ocupar em coisas que geram salvação. Nós precisamos diligenciar em coisas que geram comunhão e não o contrário, porque isso é perder tempo, meu irmão. Deus não está se ocupando nem preocupando com as nossas opiniões. Tanto assim é que Ele deixou a sua palavra, porque é a sua palavra que é o seu compromisso. Deus não está nem um pouco lisonjeado com as nossas palavras fabulosas, porque o compromisso Ele requer que nós tenhamos com Ele, com a sua verdade, com a comunhão, com a unidade, com a lealdade no corpo de Cristo. Então, se a gente gasta tempo que deveria desenvolver a salvação, crescer na fé e edificar a vida do outro, nós estamos simplesmente negligenciando algo que é maravilhoso, chamado tempo. Um ensaísta e um pensador americano, Emerson, ele vai dizer que se a gente não prioriza o tempo, a gente desperdiça o mais valioso que temos dos tesouros, porque nunca veremos de saber o quão valioso é esse tesouro quando a gente desperdiça tempo. Meu irmão, minha irmã, sabe, não há tempo a perder, porque tudo aquilo que é necessário para a salvação e a comunhão da igreja está de forma clara estabelecida nas Escrituras. De modo que não há tempo a perder com opiniões outras que não a Escritura da palavra do Senhor. Não há tempo para nós perdermos com diálogos totalmente envoltos a uma falsa bondade, quando nós temos que desenvolver a salvação. Sabe, meu irmão, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Jesus falava isso. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto Deus, ele crescia na graça e no conhecimento. É problemático alguém que vive 50, 60, 80, 90, 100, 120 anos e com as mesmas mazelas. Sabe o que é isso? Perdeu muito tempo sem propósito. O nosso tempo precisa ser encaminhado com propósito, e o propósito é desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação. Aquilo que Oséias vai falar no seu livro, conheçam e prossigam é conhecer. É desenvolver aquilo que Pedro vai dizer na sua primeira epístola: desenvolvam a vossa salvação. É isso o propósito para nós gastarmos o nosso tempo. E se a gente usa tempo de forma relaxada, nós estamos perdendo ele. Jamais havemos de recuperar. É como dizem os estudiosos, que se você perde uma noite de sono, jamais haverá de recuperá-la. Ainda que você durma no dia seguinte, mas o sono não será restaurado. Porque a hora de dormir é hora de dormir. Eu aprendi isso a custas penas. Então, com relações ou em relações a assuntos que nós não temos textos objetivos, vamos parar de gastar tempo. E textos objetivos da palavra em assunto que você não tem um embasamento bíblico, para de discutir. Eu falei hoje na EBD doutrinária, existem pessoas, situações que nós precisamos parar de discutir e de falar, porque é perder tempo. Olha, Deus não precisa, meus irmãos, vou lhe falar algo sério, Deus não precisa de advogado, Ele é nosso advogado.
Então vamos ocupar nosso tempo em desenvolver a fé. Tem um texto que eu acho perfeito e eu tomo para mim, o apóstolo Paulo diz: eu não me justifico. Não preciso me justificar. Deus é quem me justifica. Sabe, vamos parar de gastar tempo com assuntos menos importantes, que não coopera para a salvação de ninguém. Gastar tempo com incertezas é desperdiçar, amigo Roger, aquilo que Deus coloca de importante para nós, o tempo. Até porque é pouco o tempo que nós temos sobre a face da terra. 60, 80, passando disso, canseira e enfado. Pouquíssimo tempo nós temos. E a gente fica gastando de forma improdutiva. Sabe, meu irmão, nós precisamos sim parar de gastar tempo com questões que não são essenciais, nem para salvação, nem para comunhão. Se o que eu vou falar não gera salvação e não gera comunhão, eu vou ficar calado. Se não gera comunhão no corpo e não gera salvação no descrente, é melhor eu pensar. Porque todo o tempo que Deus me concede é para essas duas coisas. Meu irmão, essas motos são exponenciais. O pior é que as questões que não são essenciais, Roger, sabe o que elas geram no corpo de Cristo? Inflamação. Elas só geram, Jean, inflamação emocional, quiçá gera separação, gera no corpo de Cristo fraturas, quando eu me envolvo com questões não essenciais, que não são essenciais nem para a salvação, nem para a comunhão. Quando eu me envolvo nisso, eu estou sendo agente de fratura no corpo. Só que há uma promessa para aqueles que são fraturentos. A Bíblia diz: ai daqueles que fizeram tropeçar um dos meus pequenininhos. Você sabe que nesses dias eu estava orando. Eu vivo sempre orando. Mas nesses dias o Senhor falou algo comigo. É meio a necessidade de oração pontual que eu tinha. E falou com muita clareza no meu coração. Cuide dos meus pequenininhos. Todos nós somos pequenininhos do Senhor. Todos nós somos pequenininhos do Senhor. Cuidar dos pequenininhos dele. Nós precisamos cuidar, irmão Paulinho. Sabe, irmãos? Mas agora, onde há paz, Roger? Onde há unidade, o tempo é investido em louvor a Deus. Onde há paz e a unidade, o tempo é investido em perguntas como: o que devo fazer para ser salvo? O tempo é gastado em dizendo: em que posso me aprimorar para ser um crente melhor? Como posso me desenvolver em humildade em meu coração para edificar a vida do meu irmão Jean? Como eu posso servir melhor a vida do meu irmão Rubens? Como eu posso servir o outro quando há unidade e paz no meio da igreja? Estes são os nossos questionamentos. Porque o reino de Deus vai avançar a partir do momento que eu entendo que nós somos corpo e o cabeça é Cristo. Mas quando eu gasto tempo, perdendo tempo, eu perco a oportunidade de ser relevante na vida do outro. Meu irmão, a unidade leva o homem à igreja. A paz leva as pessoas à igreja. Mas agora a falta dela afasta as pessoas da igreja. Sabe daquelas que falam: bom, ser crente igual a esses que eu vejo aí, vou nada. Briga entre eles, não respeita os outros, fala mal do outro, eu não vou para lá. Afasta os homens da igreja, a falta de unidade e de paz. Mas agora a presença da unidade e paz atrai. Foi isso que fez a igreja primitiva crescer. Foi isso que foi a verdade que os apóstolos plantaram no coração da igreja primitiva, e elas cresciam, porque onde há paz e unidade, Deus acrescenta números de salvo. Porque o número de salvo não é o pastor que acrescenta, não é filosofia da igreja,
Não é programa da igreja. Número de salvo é a obra do Espírito Santo de Deus, onde há paz e unidade. Segundo, onde há paz e unidade, onde não há, na verdade, o problema, quando não há paz e unidade, há suspeita de maus falatórios para dano e animosidade, senão ruína de todos. Onde falta paz e unidade, a suspeita de maus falatórios para dano e animosidade, senão a ruína de todos. Repara o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ele vai dizer: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: a meu Senhor como a si mesmo. 15. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Repara, meu irmão, onde falta paz e unidade, a ruína pode ser iminente de todos, porque a fratura que vai gerar dano e animosidade no corpo. Sabe que conta-se que um indiano na Índia, ele saiu andando buscando Jesus, e quando chegou em uma determinada casa, da qual ele sabia que havia alguns crentes, alguns cristãos, ele, quando chegou perto daquela casa, ele não entrou, e ele parou e ouviu, ficou ouvindo. E ele percebeu que estavam se contendendo dentro da casa. Mas o desejo dele era tão grande de ter Jesus no seu coração, que ele parou, deu a meia volta e voltou. E quando chegou, perguntaram para ele: e aí? Recebeu Jesus? Ele falou: lá não, porque lá Rabamash habita lá. Rabamash, na língua dele, significa diabo. É uma igreja. A contenda dentro da igreja gera fratura que afasta o homem de Deus. Repara que a ausência da paz é perigosa, irmão Roger. A ausência da unidade é perigosa. Sabe por quê? Porque esfria o amor. O amor que deveria ser um muro em volta do cristão é arrefecido com a falta de paz e de unidade no meio. Sabe uma coisa? Quando falta paz e unidade, logo há essa degradação entre os membros. Há esta competição que toma lugar da cooperação. Começa-se a prejudicar em nome de uma falsa bondade. Se prejudicam os outros mutuamente, nunca nas claras. A falta de unidade injeta um espalhar de informações duvidosas e mais sobre outros. A falta de unidade, de lealdade e de paz no meio da congregação gera em que os outros espalham malfeitorias na vida dos outros. E isso afasta as pessoas. E isso dá lugar ao quê? A murmúrios, a calúnias. Gente que se serve do tempo que deveria ser emprego para desenvolver a fé, para diligenciar-se de casa em casa, divulgando falhas e defeitos do outro. A famosa fofoca. De uma forma mais bonitinha que eu estou falando. Sabe, onde falta unidade e paz gera isso. Sabe, as pessoas assistem problemas dos outros e se regozijam, irmão Roger.
com o insucesso dos outros, dizendo, agora sim, agora sim, A falta de fé gera a desumanidade no coração do homem. Desacredita o homem de viver. A falta de unidade e fé e paz tira o homem, a humanidade dentro dele, porque faz ele refém dele mesmo, do orgulho. Repara algo bastante sério, meu irmão. Onde há paz, há amor. Onde há paz e unidade, onde há paz e a unidade e a lealdade, há amor. E é o amor que esconde as falhas, encobre a nudez dos nossos irmãos. É o amor que me faz entender que eu sou tão necessitado da graça quanto o meu irmão que eu estou expondo. Esse amor que me faz refletir. Agora repara o que Paulo vai dizer. Isso é bastante importante. 1 Coríntios 3, 4. Olha, ele vai dizer assim: o amor não é orgulhoso. O amor não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. O amor não é irritável, nem rancoroso. O amor precisa nortear. E repara, eu não estou falando de um amor filosófico, nem romantizado. Eu estou falando de um amor chamado Cristo, porque ele diz: eu sou o amor. O amor. Cristo em nós é o amor manifesto. Não há para onde a gente correr. A gente precisa parar a pensar no equilíbrio da nossa vida cristã. Em que papel nós estamos prestando para o Senhor? Portanto, o amor não é presunçoso, ele não fala mal. O amor não estabelece como regra o meu apetite. Tanto assim é que Pedro vai dizer para os maridos: se vocês não vigiarem, não tratarem bem a vossa mulher, não cuidarem delas bem, Deus não ouve nem vossa oração. Melhor nem orar, que Deus não vai ouvir. Repara algo sério, a falta de amor, do cuidado. Isso serve para nós também. Sem amor, a nossa oração não passa daqui. Mas vamos continuar. Onde há paz e unidade, Deus habita no meio dela, porque Ele é o autor da paz. E Ele diz: eu e o Pai, nós somos um. É a unidade. E quem vive no amor, Deus vive nele. Porque Deus é amor. A falta disso para nos unir é a ausência de Deus. Nós precisamos pensar que foi o amor, foi a unidade, foi a paz que fez a igreja primitiva dar o pulo que deu na propagação do Evangelho para chegar até nós hoje. O amor. Sabe, irmão, quando a igreja primitiva, ela servia a Deus de acordo, em comum acordo, dia após dia, Deus acrescentava os números daqueles que iam sendo salvos. Olha o segredo de Deus aumentar o número daqueles que iam sendo salvos: viver em paz e amor. É isso que a igreja primitiva vivia. E é nesse fundamento é que a igreja crescia. Na paz e a unidade. Mas enquanto cada um estivesse se denominando igreja e fazendo suas vontades, sendo membro sem cabeça, não há crescimento. Meu irmão, Cristo fez uma oração. João capítulo 17. Sabe qual foi a oração de Cristo? A oração de Cristo foi: que esses discípulos sejam unidade, como eu e o Pai somos um. Isso foi a oração de Cristo para a sua igreja. Unidade. Então não há para onde a gente correr. Agora, só que esta unidade tem um propósito. Sabe qual é o propósito? A oração termina dizendo: para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que é? É que se o mundo não está crendo, o mundo não está ouvindo, talvez está faltando unidade e paz. Talvez está faltando alguma coisa. Só que se eles é que estão precisando ouvir,
talvez o problema nem esteja neles. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: como ouvirão se não há quem fale? E como falarão se não for de acordo com a vontade de Deus, no padrão de Deus, para que Deus age? Porque quando Deus agir, nenhum homem pode impedir, diz o profeta. Se Deus age no meio, nenhum homem impede, diz o profeta. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus faz essa oração, eu vejo como se ele estivesse dizendo: vocês podem pregar o que quiserem a respeito do meu nome, podem pregar o quanto quiserem, mas não vai ter proveito se não houver paz e unidade no meio de vocês. Repara que ele diz: Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia. Ou seja, toda a pregação fora da unidade e da paz não tem o resultado. Nós precisamos pensar mais na Bíblia, olhar para a Bíblia, não como um amuleto de colocar debaixo de braço e ficar pegando uma suvaqueira. Não, precisamos da Bíblia como padrão realmente da nossa vida, da nossa fé. Não ler a Bíblia, porque a Bíblia não nos manda lê-la. Sabia que a Bíblia não manda a gente ler ela? Se não sabia, eu estou te dizendo agora. Você não vai encontrar em canto nenhum na Bíblia falando leia a Bíblia. A Bíblia fala medita. Medita na palavra. Medita nesta palavra. Meditar é muito mais do que ler. Os professores aqui, olha, tia Eude aí, pode explicar meditar, beleza? Meditar é que a Bíblia recomenda. Meditar. Finalmente, irmãos, nós precisamos entender que a unidade e paz atrai pessoas para a igreja. A unidade e paz tornam o cristianismo desejável. Sabe, o que fazia a igreja crescer é o cuidado que eles tinham entre eles. O que a igreja primitiva crescia era esse o cuidado que um tinha com o outro. A Bíblia diz que não tinha falta no meio deles. O que um tinha era de todos. O que todos tinham era de um. Ou seja, na individualidade havia o nós. E Deus habitava no meio de nós, porque Ele habita no meio do seu povo, do corpo. Ele é a cabeça do corpo e não do membro. Finalmente, para terminar, onde falta a unidade e paz, a nossa oração é prejudicada. Onde falta unidade e paz, nossas orações são prejudicadas. Olha o que diz Mateus capítulo 5, no versículo 23. Ele vai dizer: portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha o quão grave é isso. Olha o quão grave é a ausência de paz e a unidade no meio do povo de Cristo. É que a falta de paz e unidade no meio do corpo de Cristo atrapalha até as nossas orações, atrapalha até a nossa devoção pessoal, até a sua oferta. A tua devoção pessoal, ela fica comprometida quando falta a unidade e paz, porque você deixa de ser aquilo que foi planejado para ser. Viver em paz. Sabe, meu irmão, é que existe uma promessa por trás disso, e é isso que eu quero que você aprenda nessa manhã. Há uma promessa, irmã Eliane, atrás ou por trás de paz e unidade. É que tudo aquilo que nós pedimos concordando, o Pai Celeste nos concede. Tudo aquilo que nós pedimos em unidade e paz, o Pai Celeste concordamos. Então, nós não podemos ficar admirados quando a gente ora e não recebe resposta. Quando a gente ora e não recebe resposta. Não é.
Não tem porquê, irmão Silvio, ficar preocupado. É só se adequar a isso, que a gente vai ver a resposta acontecendo. Sabe que a falta de unidade impediu a oração e jejum do povo de Deus em certa feita, no livro de Isaías, capítulo 58. O povo chegou para Deus e falou: nós jejuamos, nós oramos, e o Senhor sequer deu atenção para nós. Deus falou para Isaías: vai lá e fala para o povo o seguinte, é que o vosso jejum e a vossa oração não passaram de um momento de briga e discussão entre vocês, para satisfazer a vossa própria vontade. Por isso eu não respondo. Repara, eu vou ler aqui, Isaías capítulo 58, a partir do versículo 3, ele vai dizer: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. 4. Seu jejum termina em discussões e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilha, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinza? E isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O Senhor está dizendo com clareza: olha, enquanto não há paz e unidade no meio de vocês, pode fazer jejum, pode fazer o que quiser, eu não vou responder, porque não é isso que eu estabeleci como movimento, o desejo do meu coração para receber o jejum e a oração de vocês. Não é essa forma de viver que eu, enquanto Senhor, proponho para a vida da igreja. Isso é sério, meu irmão. Mas agora, em contrapartida, nós vemos algo brilhante acontecendo. Quando a igreja está em paz e unidade, orando em concordância, Deus se manifestando de forma poderosa. Atos capítulo 4, versículo 24 e o 31, nós vemos algo inverso acontecendo, olha só, dizendo o seguinte: ouvindo isso, levantaram-se a voz a Deus. A igreja, ouvindo a reclamação de Pedro, eles se colocam em pé e dizendo a Deus: ó soberano, tu ouviste os céus, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, sabe algo bastante importante? É que esse ato de eles orarem e serem cheios do Espírito Santo de Deus e saírem para anunciar as boas novas de Deus era a resposta da oração que eles estavam fazendo. Sabe, eles foram cheios em benefício à sua oração, em concordância, eles foram cheios. Mas agora vocês querem ver qual é a causa da oração? Repara aqui, no Atos capítulo 23 e o versículo 29, ele vai dizer, o capítulo 4, versículo 23 e 29, ele vai dizer: quando foram soltos, quando Pedro e João foram soltos da prisão, voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ou seja, os sacerdotes e os líderes religiosos tinham mandado Pedro e João calar a boca e não falar mais acerca do Evangelho. Quando chegou e contou para a igreja levantou um clamor, pedindo a Deus que desse-os capacidade para anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, um vento encheu aquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a vontade de Deus. Repara, 29 do capítulo 4 de Atos vai dizer: agora, Senhor, considera as ameaças deles e nos capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles pediram: enche-nos para anunciar a palavra corajosamente.
e Deus os encheu para anunciar a palavra corajosamente, porque eles estavam unidos e em paz. Deus ouve a nossa oração quando estamos unidos e em paz. E Ele age no nosso meio quando estamos unidos e em paz. Meu irmão, o que nós precisamos saber é que a falta de paz, a falta de unidade, a falta de lealdade no nosso meio interrompe a nossa oração. Podemos orar como quiser, interrompe a nossa oração só se torna fábulas, sem respostas, porque falta oração, falta paz e unidade. Falta a paz da unidade, prejudica a igreja, prejudica a família. Porque Pedro já falava isso no capítulo 3, versículo 7 da primeira carta. Para nós que somos maridos e esposas igualmente, se não cuidarmos bem um do outro, pode nem orar. Porque a oração não vai ser atendida, se não cuidar bem. Então, irmãos, que nós oremos nesta manhã e continuemos a orar para que a paz e a unidade seja uma realidade no nosso meio. Não uma imposição, mas fruto de um coração puro, fruto de um coração de consciência limpa, um coração de arrependimento e fé, uma fé sincera. Eu costumo dizer, você sabe o que significa arrependimento? Você sabe o que significa fé? Vou te falar, o arrependimento é você deixar as práticas mal e nunca mais voltar para lá. Fé é você voltar-se para Deus e buscar perdão por aquelas faltas. Só isso. É o mais simples para você entender. Fé e arrependimento. E é isso que Deus espera de nós. Arrependimento e fé. Onde a compaixão uns pelos outros seja um desejo de todos. Irmãos, onde a divisão, onde a falta de unidade, onde a falta de paz, sabe que a alegria de um constitui tristeza para o outro. Mas onde a paz, irmão Jean, onde a unidade, irmão Ernesto, nós temos crentes que se alegram com aqueles que estão alegres e choram com aqueles que estão chorando. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da sua igreja. E isso é viver em comunhão. Não uma comunhão filosófica, não uma comunhão aromantizada ou romantizada, mas uma comunhão verdadeira. É rir com os que estão rindo, chorar com os que choram. Que Deus nos capacite a entender a sua palavra, mas principalmente a deixá-la mudar a nossa vida, a nossa história, para sermos cristãos melhores. Nenhum de nós estamos prontos para o Senhor. Nenhum de nós estamos prontos. Sabe por quê? Porque estar pronto significa estar na estatura do varão perfeito. E nenhum de nós estamos. Então precisamos, dia após dia, clamar ao Senhor que nos capacita nessa jornada até a estatura do varão perfeito. Baixe a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa manhã. Certo de que a ausência de paz dentro do nosso meio, a ausência da unidade dentro do nosso meio, primeiro, ela nos faz gastar tempo precioso sem propósito. Vamos evitar isso. Segundo, sabendo que a falta de paz, a ausência de paz e unidade, gera suspensões de maus falatórios para danos e animosidade no corpo, cria fraturas. E falta de paz, ela gera prejuízo às nossas orações. Que Deus nos ajude. Senhor Deus, a Tua palavra foi exposta. Aplica essa palavra no nosso coração. Que essa palavra transforme a nossa forma de ver-nos a nós mesmos, a ver-nos o Senhor e ver-nos uns aos outros. Que a palavra do Senhor possa nos confrontar a ponto de nós darmos um passo a mais perto do Senhor, a ponto de nós sabermos que precisamos sim estar mais perto do Senhor, na dependência do Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Perdoe, Senhor Jesus, todos os tempos que nós gastarmos, Senhor, de forma imprecisas, sem propósitos, ou pelo propósito de inflamar os outros. Deus, tem misericórdia de nós e
Limpa do nosso meio todos os maus falatórios que possam gerar fraturas, animosidades. Ouve a nossa oração nesta manhã. Nós oramos a Ti. Abençoe Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que o Senhor te dê uma tarde de paz. Junto com a sua família, você esteja orando. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela oração que tivemos inicialmente. Obrigado pela escola bíblica. E obrigado, Senhor, por este culto de louvor a Teu nome. E agora que nós vamos às nossas casas, rogamos a Tua proteção. Rogamos, Senhor, o Teu cuidado. Que o Senhor possa nos levar em paz. Nos conceda um restante de tarde abençoado na Tua presença. Use as nossas vidas para edificar a vida dos outros. Nós clamamos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja em nós e conosco, hoje e sempre. Amém.